Senador Magno Malta chama Moraes de marginal. Vamos falar sobre isso nesse vídeo. Antes eu peço que você se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe, mande para todo mundo, para a gente alcançar as pessoas, falar de política com eles, mas sempre tendo como base a nossa fé e os nossos princípios. No Congresso Nacional hoje foi ouvido o Tagliaferro, né? E ele falou a respeito dos desmandos do Alexandre de Moraes. Para você que está chegando agora, para você que estava na Lua, né, e não sabe do que eu estou falando, Tagliaferro é ex-assessor do Moraes, ele é perito e era o encarregado aí pelo setor que cuidava da chamada desinformação. Ele perdeu a paciência, abandonou o Moraes, fugiu para a Itália e de lá ele tem entregado literalmente os podres do Moraes. E aí já é o primeiro ponto que a gente tem que analisar, né? O cidadão, ele saiu do seu emprego, digamos assim, ele assessorava o Moraes e teve que ir embora para a Itália para depois contar o que acontecia. Traga para a sua realidade, para o seu dia a dia. Seria como se você saísse do seu emprego hoje para poder contar o que acontecia no seu emprego, se tivesse que mudar de país, temendo pela sua vida e pela sua liberdade. É a situação que ele vive. E lá da Itália, hoje ele participou de uma comissão no Congresso, no Senado mais especificamente, apesar da participação ali de vários deputados de oposição, e ele contou diversos, digamos, podres do Moraes. Por exemplo, o Moraes tinha um contato com o Gonê e eles combinavam denúncias, combinavam algumas situações. Ninguém imaginava isso, né? O Gonê, capaz, ninguém pensava que poderia acontecer isso. E ele mostrou conversas de grupos de WhatsApp, do qual ele fazia parte junto com assessores do Moraes. Ele mostrou que o Moraes mandava alterar datas, fazer relatórios como se fosse de datas anteriores e forjar provas. Situação que num país sério colocaria na cadeia, sem dúvida nenhuma, o Moraes por crimes consumados, cometidos e comprovados através desses prints das conversas de WhatsApp. Mas, no Brasil, né, em vez disso, ele está lá como relator no STF, como juiz da Suprema Corte. O ex-advogado de políticos agora é juiz sem nunca ter passado num concurso, e da Suprema Corte. É o Brasil. Mas o Magno Malta perdeu a paciência e chamou de marginal. Ele chama de bandido, vou mostrar o vídeo para você, e depois ele dá ali chama de marginal e enfatiza, marginal, o Alexandre de Moraes pelo que ele cometeu e exigindo que o julgamento contra Bolsonaro, que está viciado, e não é novidade para ninguém, assim como as eleições também, o que aconteceu ali no entorno com o TSE, com suspender contas, suspender perfis, proibir que se falasse algumas coisas que era sabido e conhecido por todos, também acabou influenciando e com isso acabou aí manchando as eleições de 22 sem dúvida nenhuma. Isso é uma coisa que eu acredito que nem uma pessoa séria nesse mundo tenha dúvida disso. Mas veja o vídeo comigo aqui, onde Magno Malta chama o Xandão de marginal. Acompanhe comigo. O presidente Jair Bolsonaro está sendo humilhado nesse momento, massacrado nesse momento. Por um bandido. Por um bandido que produziu fraude o tempo inteiro. Ou esse Senado, impeachment, esse marginal, um marginal. Uma quadrilha. Ou impeachment esse marginal, e nós temos todo o dever de buscar internacionalmente a proteção desse cidadão chamado Tagliaferro, que se dispôs, esse cara se dispôs. Porque esse cara, com o marginal, com as relações que ele tem, ele vai encontrar esse rapaz em qualquer lugar do mundo. Agora, senador Girão, senador Flávio Bolsonaro, presidente dessa comissão, nós vamos convocar essas pessoas que ele falou para vir aqui para ouvir. Mas ou nós instalamos uma CPI, ou saímos daqui para procurar o Davi Alcolumbre, onde ele estiver, e reunir com ele, com esses documentos, porque não tem sentido mais essa palhaçada de não colocar o impeachment desse cara. Jordi, você tá vendo aí por que teve uma bolsa na sua casa? Todas foram assim. Todas foram assim. Olha, eu só falta ver chover para cima. Eu não tenho outra palavra para falar. Por isso que as grandes emissoras, a mídia, não quis dar, Biaquice. Não quis mostrar. Se tivesse mostrado isso aí, o Brasil não estava vivendo o que está vivendo nesse momento. Tem medo do Alexandre de Moraes, né? Olha a verdade aí, gente. Alexandre de Moraes. Tá aí o Magno Malta, o senador Magno Malta. Ele perdeu a paciência, literalmente, né? Chamou o Alexandre de Moraes de marginal, está exigindo aí a paralisação desse julgamento, está exigindo, tem outros vídeos também,
Aconselho você a buscar na internet, vou trazer mais alguns também ainda hoje, mas está se cobrando, inclusive existe uma ideia do Zucco de encaminhar alguns documentos até o André Mendonça. Ele tem nas mãos uma liminar que, se ele der, paralisa o julgamento, para exigir dele, para cobrar dele que o julgamento seja paralisado. Enquanto isso, ainda tem, falamos no vídeo anterior, vamos voltar a falar sobre isso, a CPMI, que hoje, vou te contar, também ferveu, né? Ferveu e está chegando muito próximo ali ao PT. Inclusive 21 mandados de prisão preventiva foram solicitados pela CPMI. Complicando, hein? Complicando. Já tem gente que saiu da cadeia e tem tudo para voltar para lá. Vamos falar sobre diversos assuntos em diversos vídeos. Por isso eu peço que você se inscreva no canal para não perder nenhum, porque o momento que estamos vivendo, ele é histórico sem dúvida nenhuma. Infelizmente, por enquanto, ele é histórico pro lado do mal. Tomara que a gente consiga trazer algo de bom em tudo isso. Próximo vídeo, quero falar com você também sobre uma ativista da esquerda que fala que o problema é a família. A família é a base do fascismo, segundo ela. Se tirar a família, fica tudo resolvido. Ela é contra a monogamia, ou seja, o casamento entre apenas um homem com apenas uma mulher. Ela é contra o casamento heterossexual, ou seja, homem com mulher. E ela é contra a família. Isso é a esquerda. Nós vamos falar sobre isso no próximo vídeo. Comenta aí e diz pra mim o que você acha, principalmente aí do senador. Chamou o Xandão de marginal, hein? Que coisa. Vamos ver o que acontece aqui na sequência. Grande abraço, beijo no seu coração. Deus abençoe muito você, sua casa, sua família. E até o próximo vídeo.